Pô, vamos lá então. Qual que é a ideia desse vídeo? É analisar a estrutura de escrita por trás de carrosséis que não só viralizam, mas mais importante, trazem vendas, ok? Convertem em vendas. E ainda tem aqui uma camada extra, uma camada bônus que eu já vou falar, só que deixar um pouco mais para o final como surpresa. Então vamos lá. Ah, esse formato de conteúdo é um formato que eu vejo ele ser negligenciado por muita gente ainda, ok? Muita gente não entendeu o poder dos carrosséis, o potencial dos carrosséis e como é que eles funcionam, tá? Então, assim, eu vejo muita gente focando em produção de vídeo, em Reels, e, ok, é muito bom e tudo, mas assim, o carrossel tem várias vantagens, tá? As quais eu vou abordar aqui e vou ensinar como é que você faz para tirar o maior proveito deles. Então, primeiro, por que carrossel? Tá? Por que faz sentido usar esse tipo de conteúdo? Vamos lá. Esse tipo de conteúdo, ele entra dentro do ciclo do marketing num segundo passo. Então, primeiro eu vou voltar dois passos atrás para que você entenda, né, tenha uma visão de fora do que é o ciclo do marketing e onde é que está o carrossel. O ciclo do marketing tem a ver com toda a jornada de compra do cliente, qual é o ciclo que o cliente percorre desde não saber nada da tua empresa até comprar e depois, posteriormente, ainda recomendar a tua empresa para outra pessoa e reiniciar o ciclo de compra, ok? E aí, o que acontece? Quando você fala de redes sociais, os conteúdos eles servem a propósitos diferentes dentro desse ciclo. Eles entram em momentos diferentes do ciclo de compra, ok? E aí, o que acontece? A gente tem o momento de descoberta, esse é o momento número um. Depois a gente tem o momento de relacionamento, número 2. Depois a gente tem o momento de consideração, número 3. Depois a gente tem o momento de conversão, número 4. E depois, eventualmente, a gente pode ter o momento de experiência compartilhada, número 5, é quando o ciclo reinicia. Tá? Então você tem que pensar, e muita gente erra nisso, todos os conteúdos que você faz em redes sociais como peças nesse ciclo. Tá? E onde é que o carrossel entra? O carrossel entra no momento número 2, no momento de relacionamento, beleza? Então, assim, voltando para o ciclo, descoberta é quando o cliente nem sabe que você existe e ele passa a saber, né? Qual que é o melhor conteúdo para descoberta? São os Reels, porque eles, primeiro, distribuem para fora da tua base. Se você abrir aí as estatísticas dos seus últimos, vamos ver, 10 Reels, os últimos 10 que você postou, eles têm ali uma porcentagem de não seguidores muito grande, eles mostram para não seguidores, né? Então é legal para que você mostre a sua empresa, sua marca para pessoas de fora que ainda não te descobriram. Só que depois que as pessoas já te descobriram, aí você precisa continuar andando, né? Continuar movimentando elas dentro desse ciclo. Então qual que é o segundo passo? É o relacionamento. E aí que vem os carrosséis. Para relacionar, eles são excelentes, tá? Como assim relacionar? O seguinte, o potencial cliente, possível cliente, ele já te descobriu, mas ele não comprou. Não é porque ele te descobriu que, né, que quer dizer necessariamente que ele já está pronto para comprar. Então é no momento de relacionamento que você converte uma pessoa que, pô, descobriu você em um potencial cliente mesmo, tá? E aí como é que você faz isso? De várias formas, mas a principal etapa o principal objetivo dessa etapa é aumentar o nível de confiança que a pessoa tem na tua empresa, no teu produto, no teu serviço, entendeu? Então, de novo, é aqui que entram os carrosséis. Como é que a gente vai aumentar esse nível de confiança? Como é que a gente vai se relacionar com o cliente através dos carrosséis? Muito simples, contando histórias, entendeu? É o que eu faço para esse aqui e vários clientes, e eu vou dizer para você, a taxa de viralização, eu não vou bater no peito e falar 100%, mas está muito, muito, muito próximo de 100%. Nesse cliente eu posso falar, nesse cliente é 100%, tá? Todas as vezes que eu fui lá e postei um carrossel para ele, nesse formato, contando histórias, tudo viralizou, ok? Viralizou. Então, assim, tanto em alcance total, quanto em engajamento, depois comentários ligados à venda, deu muito certo. Viralizou e converteu. Então é isso. E aí é importante eu já explicar antes de mostrar a estrutura por que viraliza, por que dá tão certo, o que tem de tão especial aqui. O que acontece? Esses carrosséis contando histórias, eles mexem num dos botões mais básicos, mais primitivos que nós, seres humanos, temos enquanto espécie. Nós somos uma espécie social, nós somos um animal social. Tá? A gente conseguiu perpetuar a nossa espécie através de socialização. A socialização e a coesão que nós temos é uma, não a única, mas é uma das bases
para nossa sobrevivência, para a gente ter conseguido se sobrepor a outras espécies. Então, nós somos naturalmente abertos a tentar conhecer os nossos semelhantes, a ouvir as histórias deles, entendeu? E a nos relacionarmos com as histórias dos outros. Resumindo, a gente adora história. É isso. Nós humanos, nós gostamos de ouvir histórias. É uma coisa natural pra gente. A gente quer saber da vida dos outros, entendeu? É uma coisa natural. Então, assim, quando você conta uma história, apresenta uma história, você já vai ter mais interesse, tá? Das pessoas. Na média, você já vai ter mais interesse. E quando você sabe contar essa história, que é o que eu vou mostrar aqui, aí o interesse vai lá pra cima. Então vamos lá. Como é que funciona, né? Qual que é a estrutura disso aqui? Eu preciso primeiro conhecer meu cliente, como é óbvio, né? Se você estiver fazendo para você mesmo, vai ser ainda mais fácil, porque você já conhece as suas próprias histórias. E aí o que, que eu faço? Eu seleciono uma história desse cliente, que eu vejo como assim, uma história que é interessante, que faz sentido, que ela tem alguma virada, que ela tem alguma emoção forte sendo despertada, beleza? E aí eu conecto a história desse cliente com a empresa dele, com o produto, com o serviço que ele oferece, ok? Então, nesse caso aqui, esse cliente nosso, né, um dos nossos mais antigos, já tenho contato com eles há muito tempo, já fiz dezenas de reuniões com esse cliente, com o dono diretamente, né, que é com quem a gente trata, e assim, já peguei tudo quanto é a história deles, entendeu? Então, conheço muitas histórias do dono, já fiz entrevistas com os franqueados dessa rede, entendeu? Conheço histórias de funcionários, e aí eu estou o tempo inteiro pegando essas histórias e jogando para o público. O tempo inteiro. Então, eu conheço as histórias, eu vou lá, fala mesmo, né? Nesse caso, como eu estou prestando serviço para alguém, não é uma história minha, eu marco ali uma reunião, 15, 20 minutos e entendo a história da pessoa. Aí eu pego, esse ponto aqui é interessante, serve para contar uma história boa. Tal outro ponto serve para contar uma história boa. Esse aqui não serve tanto. E aí eu escolho o que eu vou falar. Então, nesse caso, essa aqui é uma história do dono, é a história de origem da marca, né? Isso aqui é uma rede de hamburguerias do Brasil, tá? Uma rede de fast food. E essa aqui é a história de como é que a marca surgiu, beleza? E aí começa então, o que eu tenho que fazer? Apresentar isso da melhor maneira possível. Então, iniciando a estrutura. O carrossel, não, que muita gente por acaso não sabe, o carrossel ele é simplesmente um conjunto de imagens. É isso aqui, ó, é um slideshow, né, que a gente faz no Instagram, ele é um conjunto de imagens. Você pega várias imagens e posta. Só que, claro, a gente vai fazer isso aqui com texto, porque é o jeito mais fácil de contar a história, beleza? Então, as imagens também têm propósitos, elas servem a certas funções dentro dessa estrutura que eu vou mostrar para você. Tá? A primeira imagem ela é a mais importante, tá bom? Ela é de longe a mais importante. Por quê? Porque ela serve como uma espécie de gancho. Do mesmo jeito que a gente fala do hook, do gancho dentro dos Reels, a gente também tem um gancho nos carrosséis, né? E o que é o gancho? É esse início que é responsável por capturar a atenção do público, tá? Então, assim, quando a gente está falando de redes sociais, principalmente agora, né? Vamos dizer, de 2019 para cá, quando surgiu o TikTok com mais força, é um caos. É um mar sangrento por disputa de atenção das pessoas. A atenção das pessoas está muito diluída e você tem que fazer de tudo para conseguir a atenção delas da maneira mais rápida possível, sabe? Todo mundo tem muita oferta de tudo ao mesmo tempo. Então, se eu não for muito interessante já no gancho, né, que é essa primeira foto, no caso dos carrosséis, eu já perdi a audiência. As pessoas vão para o próximo carrossel, vão para o próximo reel, vão para o próximo conteúdo, vão para a próxima aplicação e não vão consumir o que eu tenho aqui, ok? E aí a minha missão falhou. Porque se elas pulam o meu conteúdo não vai ser mostrado para ninguém. Se o meu conteúdo não é mostrado para ninguém, eu não tenho pessoas chegando, pessoas entrando no processo de relacionamento com a minha marca, com o meu produto. Se eu não tenho as pessoas entrando no processo de relacionamento, eu não vou ter ninguém entrando no processo de conversão. Então, no final das contas, não vendi, não fiz nada, não cumpri meu objetivo. Por isso, resumo, a gente tem que chamar atenção aqui. Como é que eu fiz? Vamos lá. Essa história em concreto é a história de fundação da marca, como eu tinha dito. Como é que essa marca aí foi fundada, né? O dono tinha esse sonho de infância, ele sempre gostou de cozinha e admirava muito o McDonald's e tinha um sonho de infância de ter a própria rede dele de fast food, né? Beleza. Só que isso era só um sonho, estava ali parado, ele não estava fazendo nada com isso propriamente. Até que, depois de passar ali por um processo de praticamente depressão que ele teve, porque ele quebrou um outro negócio que ele teve anteriormente, ele quebrou uma empresa que ele teve, ele estava muito mal, estava endividado, estava sem dinheiro.
E assim, sem dinheiro mesmo, a ponto de, pô, ter que misturar leite com água para dar pro filho, porque ele não tinha leite o suficiente, não tinha mais dinheiro para comprar. E aí, quando ele se viu nessa situação do filho pedir leite e ele ter que misturar com água para não ter dinheiro para comprar, ele falou, pô, eu preciso acordar. E aí foi quando ele resolveu pegar aquele sonho de infância dele, que estava lá esquecido e tal, e colocar em prática. E aí ele começou a se mexer. Cobrou ali umas dívidas que ele tinha, pegou dinheiro emprestado, fez o que podia e começou o sonho dele. Então essa é a história, resumindo para você. Tá? Foi assim que nasceu essa rede e pronto, avançando aqui, dando spoiler, né, de 17 anos depois, hoje essa rede está muito bem. Virou de fato uma rede, né? Porque na verdade não nasceu como uma rede, nasceu como uma lojinha única, sem mesa, sem cadeira, era só para entregas, no fundo de uma sala comercial. Entendeu? E hoje é uma rede. Essa é a história. Agora, é minha função como marqueteiro e como contador de história, contar ela da melhor maneira possível. Como é que eu fiz então para pegar ela e já no primeiro slide, já na primeira imagem, chamar a atenção? Vamos lá. Eu enfatizei duas coisas aqui, ok? Eu enfatizei o filho dele e enfatizei a fome, né? Porque era isso, foi o filho que pediu leite e tal e não tinha. Então, quando eu pego isso aqui, um filho com fome, eu estou utilizando uma coisa que eu chamo de imagem universal. Como assim? Pô, qualquer ser humano entende o que é isso. Eu não peguei uma referência super profunda de cinema, eu não mencionei uma música que ninguém conhece. Não, não, não. Filho com fome, todo mundo sabe o que é um filho, uma criança, e todo mundo sabe o que é o conceito de fome, independente se passou ou não. Todo mundo sabe o que é isso e todo mundo sabe que isso é grave, é pesado, entendeu? Então, quando eu coloco isso aqui já na primeira sentença, já era. Você já tem a atenção das pessoas. E aí depois, além de captar a atenção dessa maneira, de forma universal, eu ainda intensifiquei isso. Como é que eu intensifico? Como é que eu bato mais? Eu coloquei aqui, filho com fome e nem dinheiro para o leite ele tinha. Esse é o título, entendeu? Esse é o título. Então, além do filho dele ter fome, ele não conseguia fazer nada para resolver, ok? Esse título aqui, vou dizer, assim, 70, 80% das pessoas, do ser humano médio, vai querer passar para ver o final da história. Mas ainda tem mais um pequeno passo. Além de gerar todo esse impacto negativo, aí o que eu fiz depois? Eu modulei a emoção. Então a gente estava ali no negativo, eu subi direto para o positivo, eu inverti. Como? Esse é o título, né, que eu mostrei para você. Mas o subtítulo é o seguinte: como isso deu origem a uma das maiores redes de fast food de Goiânia. Ok? Então, eu comecei assim, de maneira muito pesada, muito negativa, mas depois eu falei, olha, o final da história é bom, o final da história é positivo. E pode parecer estranho ou ruim isso, de, pô, você vai entregar o final da história já na primeira imagem? Vou, porque as pessoas vão ficar interessadas no como. Elas já sabem o que acontece, agora elas querem saber como que se chega lá, né? E aí, parte da minha função agora é manter a pessoa presa até o final. Então, beleza. É assim que você faz a capa, tá? E aí, eu vou, para não ficar muito preso a esse carrossel e hiperanalisar esse carrossel, eu vou pegar e vou te mostrar outros exemplos, no mesmo cliente. Outros exemplos de títulos e tal. Olha só, esse aqui é um franqueado deles. Resumindo muito a história para a gente não perder muito tempo aqui. Ele começou como atendente, né? Ele atendia os clientes ali no caixa, fazia os pagamentos, tudo. E ele saiu de atendente para dono de duas lojas, só dessa rede. E hoje ele tem tipo 6 restaurantes, tá? Então, e eu não sabia disso. Eu soube, né, falando com ele, tá, aquela entrevista que eu mencionei. E aí, como é que eu transformei isso num título? Essa era a história que eu queria contar. E como é que isso vira título? Olha só. De atendente de caixa a dono de vários restaurantes. Subtítulo: como a história de Rodrigo virou referência em Goiânia. Entendeu? Então, a gente pega o que eu fiz aqui, né? Eu além de usar coisas que são universais, todo mundo sabe o que é um atendente de caixa, né? Pronto. E todo mundo entende a ideia de ser um empresário bem sucedido, sabe o que é isso, pelo menos. Eu coloquei os dois na mesma frase, não faz sentido. Você não espera que um atendente de caixa vire dono de vários restaurantes, vire um super empresário, entendeu? Então, quando você faz isso, você gera uma coisa chamada dissonância cognitiva, né? Não faz sentido isso aqui. Aquele outro gancho eu fiz por outro caminho. Eu usei a coisa do peso emocional, né? Uma coisa muito forte. Aqui não, aqui eu usei algo que não faz sentido. E assim vai, entendeu? E lembrando, coloquei de novo o final da história, né? Como a história virou referência em Goiânia. Então a pessoa fica interessada para ver até o final. Tá? Vamos pegar aqui outro exemplo. E aí a gente fecha essa questão dos títulos. Esse aqui é outro franqueado. Resumindo muito a história dele, não é só isso, né? Mas
o momento em que ele decidiu virar franqueado dessa rede foi quando ele foi fazer um ensaio fotográfico, entendeu? Na verdade, um amigo dele foi convidado para fazer um ensaio fotográfico nessa rede, só que o amigo dele não pôde ir, ele teve que ir no lugar dele, porque a câmera estava quebrada. Ele teve que ir no lugar. E ele conheceu a rede, se apaixonou, sentiu vontade de abrir algo e começou. E essa é a história dele, é assim que começou a história dele. E aí o que eu fiz? Vamos lá. Como uma câmera fotográfica quebrada gerou uma das hamburguerias que mais vende em Anápolis, que é a cidade dessa outra unidade, né? De novo, um pouco de dissonância cognitiva, porque a pessoa que lê isso fala, cara, esse título não faz sentido nenhum. O que tem a ver uma câmera quebrada com uma das lojas que mais vende, entendeu? Numa cidade não faz sentido. Então a pessoa fica para assistir. E mais um detalhe, hein, importante, que não tem nos outros, aqui tem. Olha só. Aqui, o que eu fiz? Eu dei uma aparência, isso é muito interessante. Se fizer sentido para você, para sua marca, você pode seguir por esse mesmo caminho. Aqui eu dei uma aparência de notícia. Eu fiz isso aqui parecer a capa de uma notícia. Então a pessoa que bate o olho, ela não pensa, tô aqui vendo um post de uma rede de hamburgueria que só quer vender pra mim. Não. Ela pensa, pô, tô aqui vendo uma notícia. Tem um portal chamado Portal 6, né? Lá nessa cidade, em Anápolis, que é muito conhecido, é muito famoso. Então, tipo, eu vim aqui, mudei o logo deles, fiz aquela brincadeira, mas eu fiz uma alusão a esse Portal 6. Então quem bate o olho pensa, ok, ele vai falar, então, isso aqui é uma notícia do Portal 6, deixa eu ver. Você já usa esse gatilho, gatilho de autoridade, né? Você naturalmente já tem ali uma credibilidade emprestada e aí a tendência é que as pessoas avancem no seu conteúdo, tá? Vamos voltar para cá. Agora que você já entendeu como fazer capa, vamos entender como seguir, como é que você pega essa atenção que você tem e segura ela até o final, porque não adianta as pessoas verem a primeira imagem. Elas têm que ficar com você até o final, ok? Então vamos lá. Aqui eu começo a contar a história de verdade, né? Então, esse é o Zé. Em 2008, a vida dele parecia encaminhada. Tinha acertado um negócio na área de telecomunicação e estava fazendo uma grana massa. Até que, vamos lá. Olha só, a gente não vai sair muito dessa estrutura aqui, tá? Porque o gancho eu já mostrei, já gastei um bom tempo para mostrar como é que funciona. Mas agora no desenvolvimento, a estrutura vai se mantendo muito parecida até o final. Que estrutura é essa? Seguinte, ela consiste em alguns pontos principais. Ponto número 1, modulação emocional. Eu estou toda hora modulando as emoções. Como assim modulando as emoções? Eu estou toda hora deslizando, oscilando, na verdade, entre emoção positiva e emoção negativa. Emoção positiva e emoção negativa. Como assim? Eu ou começo falando de uma coisa boa e abro para falar de uma coisa ruim, ou então eu começo falando de uma coisa ruim e abro para falar de uma coisa boa. Vou dar um exemplo. Nesse slide aqui, né? Como é que isso ficou? Vou ler de novo. Aqui eu abro dizendo que a vida dele em 2008 estava boa, parecia encaminhada, ele tinha acertado uma empresa, ele estava fazendo um bom dinheiro, até que, aí eu digo, quando você lê até que você pensa, pô, vai acontecer alguma coisa ruim, vai ter algum problema, entendeu? Então, essa é a primeira parte. Você tá feliz, tá ali em cima, mas você sente que vem algo ruim. E aí vem o segundo ponto que é muito importante, tá? Para a parte do desenvolvimento dos carrosséis. Conectivos e coesão textual. Como é que isso funciona? Isso, na verdade, é uma técnica de escrita básica, assim. Básica. Quando você aprende redação no secundário, ou pronto, escrita de um modo geral, a gente precisa de uma coisa chamada coesão textual. O que é isso? Coesão textual é assim, o princípio, né, de você conseguir dar unidade ao texto. Então, quando você escreve um texto, ele tem que parecer uma coisa só, porque um texto tem várias partes, tem vários parágrafos, começo, meio e fim. Mas você tem que conseguir utilizar elementos que conectem esses parágrafos, que deem de verdade essa sensação de começo, meio e fim. Beleza? Então, como é que eu faço, né? Como é que eu gero a coesão aqui? Eu abro aqui, ó, até que. Então, sempre que você usa esse tipo de coisa, até que, mas então, aí, enfim, tá entendendo? Sempre que você usa esses conectivos, você gera uma ponte pro que tá vindo depois. E detalhe, você tem que fazer isso no final e no começo. Então, no final, você gera uma ponte para a próxima coisa, e no começo da próxima coisa, você termina de conectar a ponte com a coisa anterior, com o final da coisa anterior. Beleza?
Então é assim que a gente vai seguir, ó. Que tá tudo bem, né? Parece que vai ficar ruim, vamos ver. O tombo veio. Aí, esse carrossel é o contrário do outro. Ele já começa mal, ok? O outro começou bem, esse começa mal. Um erro de contrato fez ele tomar um calote gigante e acabar quebrando a empresa. Não tinha grana para os funcionários, contas e muito menos para ele. Mas esse nem foi o pior ponto, tá vendo? Repetir a estrutura. Aqui, detalhe, eu ainda não vou pro positivo. O que, que eu vou fazer? Eu vou usar de novo a intensificação emocional. Eu tô no negativo, eu vou piorar a sensação negativa, ok? Porque isso também ajuda a manter, não fica só previsível o texto, né? E aí, de novo aqui, a antecipação que eu crio para a pessoa querer continuar comigo. E não é só na maneira como eu escrevo, é mesmo no detalhe do detalhe. Pessoal, dá uma olhada. A parte que eu quero, que eu uso para gerar antecipação, eu faço questão de trocar a cor dela. Tá tudo em branco, pum, essa aqui vai de amarelo, entendeu? Ah, tá tudo em branco, a parte que eu quero que a pessoa mais sinta a emoção, quebrando a empresa, uma coisa ruim, vai de amarelo. Aqui, ó, cadê? A vida dele parece encaminhar coisa boa, né? Que eu quero enfatizar o bom. Então, vai de amarelo. A coisa que eu quero que gere intensificação, vai de amarelo. O resto, branco. É isso. Mas aí, claro, com aquele cuidado de saber fazer na medida certa, tá? De não exagerar, de não colocar, pô, várias linhas, várias coisas né, destacadas. Isso tira o valor de cada uma. Beleza? Vamos lá. Número 3. Fundo do poço. Fundo do... Tchau. Fundo do poço. Com seu negócio falido, Zé ficou endividado e sem dinheiro nenhum. Nem vontade de acordar ele tinha mais. A cabeça não estava boa. Mas aí, um pedido do seu filho mudou tudo. Então, mesma estrutura. Tá? Comecei ruim. Bati ali nas coisas que eu precisava. Então, nem vontade de acordar ele tinha. Isso aqui é uma coisa universal. Muita gente já passou por isso. Aí eu fui lá e destaquei. Só que eu abri aqui já para uma coisa positiva. Tipo, aqui eu dou a entender de que algo bom está vindo. Né? E sublinhei de novo, destaquei. Vamos ver o que é essa coisa boa. História do leite. Seu filho João, que na época tinha 1 ano, tinha fome e pediu leite para o pai, que não conseguia comprar. Era o que Zé precisava para agir. Foi aí que ele lembrou de um sonho de infância, ter uma hamburgueria. Ele cobrou umas dívidas, pegou uma grana emprestada e começou a fazer os testes para a receita. Entendeu? Então aqui eu já fui para o lado positivo. E aí eu não usei conectivo nem nada, porque a gente ainda vai seguir para essa coisa do lado positivo, tá? Vamos lá. Vai intensificar, né? Nasce o tio Bac. Ele começou com uma lojinha escondida no Parque Amazônia, foi muito perrengue e muita luta. Então, aqui eu dei uma leve descida para dar aquela coisa de, pô, se parecer muito fácil, não parece que é uma coisa real. As pessoas não se relacionam. E não foi fácil, né? E as pessoas não se relacionam. Então, você tem que sempre, keep it real, né? Fazer realmente, manter o texto como algo real e relacionável. Beleza? Então, para fazer as coisas funcionarem no começo. Até que, 17 anos depois, é a mesma coisa. Até que, aí, pô, quando eu dou esse salto aqui de 17 anos, todo mundo quer saber, como assim? Até 17 anos aconteceu o quê? Ele era só uma lojinha escondida. Como é que tá 17 anos depois? Todo mundo avança pro último. E aí é quando eu fecho de maneira positiva. Detalhe, nesse caso, eu quero gerar emoções boas, ok? Eu não quero que o público saia daqui triste pela empresa. Não, eles têm que ver a empresa, tem que associar a empresa a emoções positivas, tem que associar, acima de tudo, a marca, tá? É o bônus que eu vou coisar no final, vou falar no final. Eles têm que associar a marca a emoções positivas. Então eu preciso terminar isso aqui muito bem, muito em cima. Então vamos lá. Hoje em dia, o João cresceu e a história do leite nunca mais se repetiu. Já o tio Bac ficou enorme. Tem 9 lojas em Goiânia e Anápolis e está indo para a 10ª loja que vai abrir dia 23 no Alto da Glória. Aqui eu já vou entrar nessa parte, vou explicar o que é isso. Mas pronto, ele basicamente cumpre o seu papel, né? Então segue toda aquela estrutura que eu falei. Falta agora o último passo da estrutura, que é o quê? Você já fez gancho. Então você já captou a atenção das pessoas. Você fez um bom desenvolvimento com toda aquela técnica que eu ensinei. Então você prendeu a atenção das pessoas que você conseguiu captar. E agora falta a última coisa, CTA, que é Call to Action, né? Chamada para ação. O que é essa chamada para ação? É quando você chama as pessoas para fazerem alguma coisa, é quando você converte elas, o teu público, a tua audiência, para fazer algo que te interessa. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Vai abrir dia 20 de março no Alto da Glória. Inclusive, para comemorar, vai rolar uma promoção insana. Então, não sei o que. Cada um desses, R$ 15 cada um. Por isso, não dá mole e já manda o post para quem vai aproveitar a inauguração contigo. Então, o que eu fiz aqui?
Pô, parece que eu tava só contando uma historinha, uma coisa que não ia pra lugar nenhum, que não ia fechar. Não, pessoal. Aqui eu criei um post para vender, para avisar as pessoas sobre a inauguração da loja nova da rede. Entendeu? Então é essa a lógica, tá? Só que assim, é uma venda extremamente escondida, extremamente disfarçada. Porque, como eu digo sempre, em todo vídeo que eu gravo, ninguém entra em rede social para comprar nada. Ninguém quer saber de comprar. As pessoas querem ouvir histórias, querem se entreter, querem se divertir, se emocionar, enfim, né? Então, eu só posso vender alguma coisa para alguém depois que eu já consegui entreter. E aqui eu entreti demais, do começo até o fim, ok? E a venda vem só no finzinho. Então eu pego e faço essa coisa. Eu digo, olha, já mando o post para quem vai na inauguração contigo. Vai ter uma inauguração. Você vai pagar mais barato, vai ter promoção de hambúrguer. Então manda para alguém que vai com você. Resultado, de 1.137 likes, aí, 140 por aí que teve, foram mais de 300 compartilhamentos, o que está perfeitamente dentro da taxa share para like ideal, né, compartilhamento para like ideal que o Instagram recomenda, que é de pelo menos 25%. Isso que dá um pouquinho mais de 25%, né? Não, até bem mais de 25%. Deve dar a volta de uns 30 talvez. Então, isso aqui, esse carrossel, ele cumpre tudo, ele marca todas as caixinhas, entendeu? A nível aí de desempenho, tá? Aqui não aparece, não tá no, você não vai conseguir ver o painel, mas ele hoje está com mais ou menos 25 mil visualizações, tá? Detalhe, carrossel de uma semana atrás, 25 mil visualizações, trouxe aí quase 100 seguidores, entendeu? Foi, como eu disse, compartilhado mais de 300 vezes, foi republicado sei lá quantas vezes. Então, assim, sucesso. E mais importante, vamos ver aqui uma coisa. Não vou conseguir mostrar um por um, né? Mas você vê muitos comentários. Nem faço ideia de quantos comentários isso aqui deu. Será que aparece aqui? Acho que não. Cadê? Aparece 97 comentários, ok? E muito comentário, assim, emocionado. Pô, que história bonita, que massa. Pô, gosto mais ainda da marca agora sabendo disso, não sabia. E mais importante, muita gente falando, pô, não sabia dessa história, agora quero conhecer a empresa. Ó, próxima vez que eu estiver em Goiânia, eu vou comer aí. Não sei o que, pô, tem que valorizar porque é da nossa cidade, tem essa história linda. Mas as pessoas têm que, tá entendendo? Então, assim, as pessoas claramente dizendo que tem interesse em converter para venda nesse carrossel. Então, ele cumpre tudo, todos os objetivos. Ele viraliza, o que é muito bonito, de mostrar para o cliente, muito legal, mas não serve para nada se não vender. E ele vende também, entendeu? Então, é aí. O carrossel que eu devo ter levado que 1 hora para fazer, porque pensei assim bem no texto, mas, pô, 1 hora por esse desempenho é muito bom. Lembrando, pô, 25 mil views, não sei, será que é tanto assim? Cara, isso aqui é um conteúdo para um restaurante. Que restaurante que faz 25 mil views de maneira consistente em conteúdo, né? Então, é sim muito acima da média, tá? Quando a gente pega o benchmark dos nossos concorrentes ali naquela região, esquece, ninguém faz nem perto disso. Então, é isso, funciona de maneira muito boa. E por último, né, que era o bônus que eu coloquei. Então, assim, objetivo número 1, viralizar. Objetivo número 2, vender. Tem que ser uma consequência. Objetivo número 3, que para mim está acima desses dois. Esse tipo de conteúdo aqui, ele faz um bem muito grande para a marca da empresa, tá? Para a marca Chewbacca, né? Para esse conjunto de lojas, tá bem? Por quê? Porque, primeiro, ele aproxima o público da empresa, tá? Ele humaniza a empresa. Então, assim, a gente vê a empresa, às vezes, como aquela coisa meio distante, meio fria, meio sem coração, sem alma, né? Quando você pega e fala, não, olha, essa empresa tem um dono, uma pessoa de verdade, que já passou por problemas, já passou por dificuldades e conseguiu já teve completamente quebrado sem dinheiro e hoje está muito bem, você humaniza essa empresa. Você fala, pô, esse cara podia ser eu, ele podia ser meu tio, podia ser meu amigo, meu primo, entendeu? Então, essa é a primeira coisa, você humaniza a empresa. E aí, quando você humaniza a empresa, o que acontece? Você ocupa um pouquinho mais de espaço dentro da cabeça do teu possível cliente, ok? E aí que tá, quando a gente está falando de branding, o branding é uma grande batalha por espaço mental, na minha concepção, né? Então, o que faz você escolher entre a hamburgueria A e a hamburgueria B? Na maioria das, vamos dizer que a hamburgueria A e a hamburgueria B, elas têm exatamente o mesmo preço. O que faz você, tem o mesmo preço, estão na mesma localização. Então, para você é igual em uma e em outra. O que vai fazer você escolher? Espaço mental que cada um ocupou na tua cabeça. Se a hamburgueria A ocupou mais espaço na tua cabeça, você vai na A, entendeu? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Quando você causa esse tipo de
relatability, eu não sei como dizer, né? Pronto, você faz a pessoa se relacionar, se ver naquela empresa, na história daquela empresa, nas pessoas por trás daquela empresa, você ganha mais espaço na cabeça dela. Número 2, esse carrossel emociona. Você vê pelos comentários muita gente falando, pô, que história linda, história emocionante, coisa de chorar, achei lindo demais, e não sei o quê. Quando você emociona as pessoas, você está causando uma sensação nelas, né? E pronto, como dizia Newton, toda ação gera uma reação, né, de mesmo módulo, valor, enfim, não vou entrar aqui porque eu não sei tanto de física, não sei nada na verdade, mas quando você emociona, você vai gerar algum tipo de reação nas pessoas, você, né, causou uma coisa nelas. A tendência é que elas reajam a isso. E a reação é a coisa que eu falei de mais espaço mental, né? Então, assim, pô, tem o Chewbacca e tem a hamburgueria do Zé, do João, vai, Zé é o nome dele. Tem o Chewbacca e tem a hamburgueria do Antônio, pronto. O Chewbacca conseguiu emocionar, conseguiu causar sensações boas em você. E a hamburgueria do Antônio não te causou nada, ela só manda você comprar o produto dela. Qual que vai ocupar mais espaço na tua cabeça? Qual que você vai lembrar daqui a um mês? Chewbacca, certeza, entendeu? Então, essa é a lógica é, por trás, os objetivos e tal, desse formato de carrossel. Pô, imagino que isso aqui já esteja bem longo e, assim, eu tentei ser o mais minucioso possível, explicar da melhor maneira possível, dar o máximo de exemplos, para que você saia disso aqui apto a conseguir criar algo desse gênero. Porque, assim, tem muita teoria, tem muita coisa por trás, mas você consegue ver que não é algo difícil. É conhecer a história, saber contar a história e transformar a história, depois conectar ela com venda, ok? É isso. Abraço.